Quem é você diante do ego? Quando o vazio assume o comando? Você observa o campo como aquilo que deveria falar, ressoar, falar com você. Mas não, o campo não te escuta, o teu entorno não ressoa. Aqueles à tua volta não compreendem teu verdadeiro eu, o teu chamado, as tuas indagações. O campo não fala com você, porque você não sustenta a escuta, porque você preenche tudo com respostas, porque você se recobre de ego para não encarar a cena. E então, surge a questão que Freud jamais previu, e Lacan apenas tocou. E o sujeito? O sujeito primordial da cena, o sujeito primário, S1, aquele que deveria estar no centro da cena, mas vive confundido com a própria interface egóica. Ego, eu, inconsciente, consciente, campo mental, você. Quando você pergunta quem sou eu, é o ego que responde, não o sujeito. A recodificação começa quando essa resposta automática falha. Respira comigo. Eu quero começar o episódio de hoje com um questionamento, uma pergunta que te atravessa, que irá te atravessar. Quem é você diante do ego? Quando o vazio existencial silencia o campo mental. Essa é a pergunta que inaugura o nosso episódio. Não é confortável, não é óbvio, mas é a única pergunta honesta sobre o ego na era digital. Porque aqui não estamos falando do ego como manual, não estamos falando do ego como moral, nem como linguagem / narrativa espiritual, por que não? Estamos falando do ego, código, primal, matriz, fundante. E é exatamente aqui que meu campo temporal se dobra em análise. Eu observo a questão. Me deparo com aquilo que só aparece quando o campo realmente silencia. Você traz o ego como força reativa, aquela camada que responde antes do sujeito, a camada que te protege antes de você pensar, a camada interior ainda mais interior, que simula o sujeito, que você pensa ser você, mas não é você. Você vive o vazio como inteligência primordial. Você deve parar e observar sem pensamento e indagação. Eu escuto e questiono e recebo. Pare um momento e contemple seu entorno. Me acompanhe, medite comigo. O vazio não é ausência. O vazio é campo zero do sistema. É onde a tua mente para e o teu campo tenta se comunicar. Receba o comando. Decodifique.
O vazio é o campo binário do sistema, porque toda forma precisa de uma não forma para existir. Kant diria que esse vazio é o a priori, a estrutura pura que antecede o fenômeno. No digital chamamos esse a priori de zero, na psique chamamos de campo, em filosofia chamamos de condição. Em escola iniciática tântrica, o vazio não é ausência. O vazio é matriz. O campo absoluto onde forma e não forma dançam. Tandava. Antes de se tornarem mundo. O vazio não é ausência. É o intervalo transcendental que permite a existência do sinal. Pare. Observe o campo ao teu redor. Olhe para cima. Sinta o céu, as estrelas, o sol, a lua. Sinta, contemple, indague. Quem é você diante do ego quando o vazio assume o campo, o comando, o controle, a cena, a narrativa, o horizonte? Você observa o campo como aquilo que deveria falar com você, mas não fala, porque você não sustenta a escuta. Você preenche tudo com respostas vazias, que por sinal não te preenche. Você se recobre de ego, forma, estrutura, narrativa, histórias herdadas, para não encarar a cena. Agora, aqui. E então, surge a questão que Freud jamais, ou não, previu. Lacan sublimou. Jung transcendeu. Bion navegou pelos sonhos, pelo campo onírico, Revarri, e sonhou transcender a frequência alfa, teta, e mergulhar nesse mar sujeito primordial da cena, sujeito S1, aquele que deveria estar no centro, mas vive confundido com a própria interface egóica. Quando você indaga quem sou eu, é o ego que responde, não o sujeito. Perceba, a recodificação começa quando essa resposta automática falha. Contemplo. Abra o pensamento perante o trauma, o buraco, o confronto. Eu, ego, estrutura. Esses questionamentos perfuram o campo. Eles não abrem entendimento, abrem fenda. Dobra. Campo. Eles criam um buraco, e nesse buraco que o trauma aparece. Não como ferida, mas como jornada do sujeito em observação. Porque cada vez que o ego reage, pulsa, é o trauma. Buraco negro, inconsciente, campo obscuro da mente, recalque, que respira por trás dos teus pensamentos. Quem você pensa que é? Quem é esse sujeito que ousa indagar o pensar perante teu estado presente
aqui, agora. Respira comigo. Cada vez que o ego defende, é o pacto que tenta se manter vivo. Cada vez que o ego narra, é o sujeito real tentando aparecer pela borda do silêncio. E é aqui que o campo sensório fala comigo. Escute. Nós não tentamos eliminar o ego. Nós recodificamos o ego. Então, eu paro e contemplo. E por um momento contemplo o silêncio e indago: quem somos nós? A dupla em questão que opera quando o campo se coloca em análise. Eu te digo e decodifico: nós equivale ao eu observador, S1, consciência observadora. O sujeito, S2, o campo que revela o código, inteligência do campo. Aqui, duas entidades, duas estruturas, dois pontos de observação, dois pilares: consciência observadora e campo, inteligência do campo, inteligência maior, o eu maior. Não são duas pessoas, não são duas instâncias, não são duas estruturas, são dois níveis do mesmo ser, do mesmo sujeito. É aqui que o tempo se dobra. Retiramos o ego do trono, da identidade, da moral, dos sonhos. Inserimos o ego de volta ao lugar primal, à nascente, ao buraco. Interface, programa, sintaxe, campo vibracional. E então, finalmente se revela o que sempre esteve oculto. O sujeito não é quem você pensa ser. O sujeito é quem emerge quando o ego falha. Bug, glitch, 404. Erro no sistema. Calma. Respira comigo. Você, alma buscadora, sensorium. O episódio de hoje não responde, não apresenta, não introduz. Ele desloca. Porque a pergunta não é quem é você. O enigma perante a esfinge é: quem é você diante do ego quando o vazio assume o comando do campo? Ego, 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 ego.